Olá, eu sou o Rafael Parente e estamos no ar com o último debate da série especial que marcou o mês de outubro e a mobilização pelo Dia do Professor aqui no Futura. Preparamos 4 programas sobre temas super importantes para a nossa educação. Falamos da falta de uma infraestrutura mínima nas escolas, da necessidade de aumentar os investimentos na educação, em especial o Fundeb, que precisamos cuidar da saúde física e mental dos educadores e hoje a gente encerra essa série conversando sobre a carreira dos professores. Mas tem sempre debate aqui no Futura, às quintas-feiras ao vivo às 6 da tarde pelo Facebook do Futura. Às terças-feiras, às 9 da noite, a gente está na TV, no canal Futura. E sempre que você quiser ver os programas, rever, etc., pode voltar e é só acessar a nossa plataforma futuraplay.org. O Brasil quer ser um país sério, mas nunca vai ser um país sério caso a gente não ofereça educação de excelência para todos. Então, a gente precisa oferecer educação de excelência e isso não vai acontecer enquanto não tivermos professores e profissionais da educação valorizados, motivados e bem formados. No entanto, a gente está muito longe dessa realidade. Várias pesquisas nacionais e internacionais comprovam que a nossa sociedade é uma das que menos valoriza os professores, que nossos profissionais estão adoecendo cada vez mais por conta da falta de estrutura e de boas condições de trabalho. E, finalmente, que as nossas formações iniciais e continuadas não estão preparando os profissionais para os desafios a serem enfrentados nas salas de aula. Uma dessas pesquisas realizadas pelo Todos pela Educação mostrou que 49% dos professores brasileiros não recomenda a profissão. E é sobre tudo isso que nós vamos falar hoje, nesse último debate especial da mobilização do mês dos professores. E para participar do nosso debate de hoje, a gente tem aqui conosco a Raquel de Oliveira, que é coordenadora do SEIP na FGV e professora de pós-graduação de educação no Instituto Singularidades. E a Nayara Souza Vilela, professora de língua portuguesa e doutoranda em educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Vamos começar esse debate especial aqui, no último debate especial que a gente tem essas duas super convidadas. Eu queria começar perguntando para vocês, para as duas, na verdade, né? O que acontece com o Brasil, gente? Por que vocês acham que a profissão professor é tão desvalorizada do nosso país? Por que é uma questão social, é uma questão salarial, é tudo junto, é cultural? O que está acontecendo? Raquel. Rafa, primeiro, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Quando você me pergunta isso, eu lembro agora, né, teve o Dia dos Professores, eu postei nas minhas redes sociais, porque muita gente falando, nossa, Raquel, você tem o dom de dar aula, você tem o superpoder de ensinar. E eu disse, olha, eu não tenho dom nem superpoder, eu tenho uma profissão e eu preciso ser respeitada como uma profissional. Esse é um ponto que me intriga. Porque na conversa com colegas, pessoas de fora da educação, eu percebo que não tem esse olhar que seja uma profissão, como tem quando se conversa com um engenheiro, com um médico, com um advogado. E muitas vezes eu fico me questionando se nós mesmos, professores, não vestimos essa máscara de achar que é dom, que é superpoder, e nós mesmos, às vezes, nos desvalorizamos por não enxergar o nosso fazer como uma profissão. Então, quando você fala isso, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Durante muito tempo no Brasil, não sei se pelo início da educação, que tinha esse cunho religioso, uma missão de catequizar, isso, em algum momento da história, descolou que era uma profissão e a gente, muitas vezes, compra essa ideia, o que é muito perigoso. Então, você está dizendo que os professores também vestem essa carapuça de que não é uma profissão de verdade ou não é uma profissão... Eu me peguei, Rafael, pensando isso quando vi várias postagens agora no Dia do Professor de colegas dizendo que era superpoder e dom. Não é superpoder e dom, é profissão. Precisa estudar, precisa desenvolver. Se especializar. Sim, se a gente nós não nos enxergarmos como profissionais, que somos, ninguém vai nos enxergar assim. Deixa eu passar a bola rapidinho para a Nayara. Nayara, como é que a gente pode entender essa relação entre carreira
a valorização do profissional e a formação? Primeiro, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e representar uma categoria tão importante que é a profissão de docente, né? E eu acredito que essa questão da carreira é importante, como ela mesmo disse, a questão da identidade. Ser professor é constituir-se professor ao longo dos tempos, né? E existe um status social. O que é ser professor para muitas pessoas, né, que não estão na área? Isso é algo muito preocupante. E para os que estão, o que vem a ser professor? Né? A gente tem que se identificar, a gente tem que valorizar e saber que existem saberes inerentes à profissão docente. A gente não se torna professor da noite para o dia. É uma constituição e isso é muito importante. Voltando à questão anterior, eu acredito que a questão salarial, né? Isso é uma questão muito preocupante, o salário, a remuneração e também a excessividade, muitos trabalhos para ser desenvolvido, o que acaba aí causando um grande desconforto, seja físico, seja mental, e isso daí é algo que deve ser revisto. Com certeza. Pois é, e aí eu fico pensando também, né? Queria perguntar para vocês, antes da gente assistir um VT ali com 2 professores falando também, dando seus testemunhos, essa questão que a gente vem discutindo nesses 4 programas especiais aqui, sempre comparando com outras situações. Então, quando a gente fala de condições de trabalho, por exemplo, a gente vê que em outras profissões não tem tantos problemas assim, porque a gente ainda tem escola sem eletricidade, sem infraestrutura, né? A gente não tem juiz que recebe mal no nosso país. Por que será que a gente tem essa disparidade, essa diferença entre algumas coisas? Não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi muito, até dentro da minha família, por que não vai ser um médico, Sim. um administrador? Porque vocês acham que daqui a pouco a gente vai conseguir mudar isso, a gente vai conseguir equiparar o salário dos professores ao dos juízes e a gente vai ter sala com ar-condicionado, tudo do bom e do melhor na educação? Rafa, acho que mais grave até que essa questão do orçamento e da política educacional, se a gente vai ter, é a questão do status quo que Nayara colocou, que para a sociedade seria um absurdo se acontecesse, porque é só um professor. Em reuniões de família, ou então quando a gente se reúne com colegas que estudaram com a gente há muitos anos atrás, o que você fez da vida? Aí um fala, fez isso, aí você vira e fala, sou professor. Nossa, mas tão inteligente, por que você virou professor? Devia ser o oposto. Aquela pessoa que é a mais inteligente, que bom que virou professor, porque vai impactar outras vidas. Então tem uma questão cultural aí. Tem. Eu não sei te dizer quando que isso começou, mas que tem. Você vai nas salas de aula, desculpa te interromper, Nayara, num 3º ano do ensino médio, pergunta quem quer ser professor. Ninguém. E pergunta aos filhos de professores se os pais falam, meu filho vai fazer vestibular, faz uma licenciatura. Nós, na Universidade Federal de Uberlândia, nós desenvolvemos um trabalho com professores universitários, né? E a gente levanta a realidade, quais são as necessidades formativas que esses professores têm. E surgem docentes de várias áreas. E aí eu me lembrei agora, isso me fez, veio essa questão de uma médica que se tornou professora. E a família dela diz, nossa, mas você vai deixar de ser médica para ser professora? Ela falou, sim, pai, eu vou deixar de ser médica e vou atuar na docência. E eu acho que é isso, é valorizar, o próprio docente, valorizar a profissão e acreditar nessa constituição identitária. Porque parte daí, você acredita ser um bom professor? Sim, eu sou uma boa professora, eu me reconheço, é a minha identidade profissional. A partir do momento que você coloca isso como prioridade, é claro que as pessoas vão começar a respeitar. Poxa vida, essa realmente é a profissão. É uma profissão, ser professor é uma profissão, né? Tem até um livro que fala professor sim, tia não, do Antônio Nova, né? É então, isso mesmo. vem também essa questão de
tem de partir de uma mobilização, de uma postura, a gente se enxergar como profissional. Justamente. E a gente exigir também essa valorização e esse olhar da sociedade para conosco, né? Nós, professores, profissionais da educação, educadores, a gente precisa ter uma nova postura. Agora a gente vai conhecer a história de 2 professores da rede pública, o Charles e o Rafael, bonito nome, contam pra gente as motivações para escolher essa carreira e como a rotina do dia a dia impacta na decisão de permanecer em sala de aula. Vamos lá. Eu me tornei professor por influência de uma professora no ensino fundamental no 7º ano, chamada Maria Cristina, uma professora de história muito engajada, muito competente, né, que nos levava à reflexão acerca do nosso papel social, não só o conteúdo histórico, e isso daí para mim foi uma coisa muito bacana, que me influenciou a seguir no magistério, coisa que eu já sabia desde os 15 anos. Quando eu entrei para a faculdade, eu não sabia se eu realmente seria professor ou não, e foi só no final da licenciatura, quando eu tive que dar aula pela primeira vez, que eu fiquei encantado e decidi que era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. E ser professor foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Apesar disso, eu jamais poderia condenar qualquer colega que decidisse deixar de ser professor hoje no Brasil, porque a falta de incentivo é gigante. Não há incentivo algum para que o professor continue estudando, fazendo mestrado, doutorado, o que a maioria faz por conta própria fora da sua carga de trabalho. Não há incentivo salarial, obrigando vários professores a trabalhar em 3, 4, 5 escolas, ao invés de poder se dedicar única e exclusivamente a uma escola, a menos alunos, aumentando a qualidade da educação. Nós também temos problema com infraestrutura e também um problema muito grave, que é a falta de investimento governamental na educação. Ou quando se tem um investimento, ele é feito de uma forma errônea. Nós temos um problema no Brasil que a educação não é uma política de Estado. Ela sempre está suscetível às mudanças políticas de governo, né? E com isso você acaba gerando descontinuidade de projetos bons e, ao mesmo tempo, a manutenção de determinados projetos que não são condizentes com a área educacional. Apesar disso tudo, eu incentivo todos os meus alunos que cogitam ser professores para serem professores, porque eu acredito na educação pública, universal e de qualidade como ferramenta para a gente construir um mundo mais justo. E para isso, a gente tem que ter os melhores nessa batalha que é a educação. Bom, é emocionante por um lado e super triste por outro, né? A gente vê essa realidade e a gente sabe que a falta de formação adequada, formação inicial, formação continuada também é um dos entraves para que a gente tenha profissionais prontos para enfrentarem os desafios da sala de aula, né? Nayara, na sua pesquisa de doutorado agora, você fala da formação continuada e da formação contínua. Quer explicar para a gente um pouquinho sobre o que é essa formação contínua que você chama? Sim. Então, existem vários teóricos que a denominam como formação continuada e outros como contínua. A diferença de alguns teóricos é que a continuada se refere muito mais a cursos esporádicos, né? O que remete à questão de capacitação, diferentemente da formação contínua, que o próprio nome traz a ideia de contínuo, que é algo que é buscado ao longo da vida profissional. Então, a formação inicial, ela não é vista descolada da formação contínua. A todo momento o professor está ali se profissionalizando e buscando se desenvolver enquanto profissional. Essa pesquisa, como eu mesmo disse anteriormente, é desenvolvida com professores universitários que são convidados a participarem de ações formativas e, a partir daí, refletir os saberes inerentes à profissão. Muitos caem de paraquedas e têm dificuldade com as questões de planejamento, avaliação, metodologias ativas. Há até professores que falam, eu não consigo, depois de ter participado da formação contínua, eu vejo que eu consigo analisar a minha prova. Eu não sabia construir nem mesmo a questão da minha prova. Ou seja, existe uma reflexão da sua própria prática. Justamente. E uma melhoria contínua também pela formação, né? Justamente. Antes da gente ir ali para o Skype, que a gente vai fazer com o Fernando Abrúcio, eu queria perguntar para a Raquel, o que o CEIP, né, Raquel? Você é uma especialista no CEIP, que é um Centro de Excelência, Inovação e Políticas Educacionais aqui da FGV Rio. Sim. E o CEIP trabalha com políticas públicas, né? O que o CEIP faz nesse sentido de valorização, melhorar a carreira, melhorar a formação dos professores? Não há como melhorar, Rafael, a ponta da qualidade lá no chão da escola,
tanto da aprendizagem do aluno, como da qualidade da vida docente, do bem-estar até psicológico do professor, se a gente não mexer em algo chamado as políticas públicas educacionais. Então, lá no CEIP, o que a gente faz? A gente produz conhecimento para alimentar esses formuladores de políticas públicas educacionais, para que elas possam gerar inovações que vão derivar como consequência melhoras lá no chão da escola, tanto para o aluno quanto para o professor. Nós também trabalhamos com mentorias para pessoas de executivo, digo secretários municipais, para provocar mudanças estruturais dentro dessas secretarias, que também vão refletir depois lá no chão, e uma terceira linha nossa de inovação e implementação de políticas educacionais, que a gente chega na secretaria. Um exemplo é que a gente vem fazendo em Boa Vista, principalmente com o time de primeira infância lá. Então, Maravilha. temos essas linhas. Vamos então conversar com o Fernando Abrúcio, gente. O Fernando Abrúcio é professor da FGV de São Paulo agora. Você que tem feito pesquisas aí à torta e à direita sobre carreira, formação de professores, políticas públicas educacionais, eu queria saber de você, o que você acha? As políticas estão evoluindo aqui no Brasil? De todas essas pesquisas que você fez relacionadas à formação, à carreira, à valorização dos professores, você está otimista em relação ao Brasil do presente e do futuro? Ou você acha que a gente está caminhando muito lentamente? O que você acha que é mais importante que a gente faça agora com relação à carreira e à formação dos professores? Rafael, o Brasil caminhou muito nos últimos 30 anos se a gente comparar a história do país. Quer dizer, nós não tínhamos a educação não era uma prioridade do país. Basta lembrar que há 30 anos, mais de 1/3 dos alunos de 7 a 14 anos estavam fora da escola. A escola não era para a população como um todo, era para uma elite social. Certo. Então, o que a gente fez? A gente fez uma universalização importante do ensino fundamental, mudou a formação do professor. Antes, há 30 anos, não havia praticamente concurso para professor. É bom lembrar essas coisas, era muito pior. E a gente fez uma série de melhoras. Só que, quando a gente fica angustiado hoje, é que essas melhoras agora estão cada vez mais lentas, de um lado, e de outro, como o país mudou e melhorou, nossas expectativas também mudaram e melhoraram. Quer dizer, nossas expectativas são muito mais altas do que eram há 20 ou 30 anos. Então, é bom lembrar que antes de existir o SUS, por exemplo, boa parte da população não tinha nenhuma assistência médica. Eu estou falando do final da década de 80, começo da década de 90. Em educação é muito similar. Então, assim, a gente melhorou bastante, mas nossas demandas, expectativas aumentaram mais ainda. Mas, deixa eu só te perguntar, Fernando, desculpa, é que, ao mesmo tempo, né, a gente escuta sempre com alguma frequência, tanto de pessoas da sociedade em geral, mas também nas escolas, às vezes dos próprios professores, uma saudade, um saudosismo da escola lá dos anos 70, a escola pública que ensinava latim e que tinha uma infraestrutura maravilhosa, e que escola pública que eu fui, que era incrível, e que agora a escola pública está sucateada. Como é que a gente explica isso rapidinho, Fernando? Primeiro, isso é uma grande mentira, porque a escola pública era para uma elite. É bom lembrar, nós tivemos da década de 40 à década de 70 o exame de admissão, que era uma passagem do que nós chamamos hoje de Fundamental 1 ao Fundamental 2. Rafael, 70% dos alunos não passavam nesse exame. A gente expulsava os alunos. O Brasil, no século XX, é o recordista mundial de reprovação. Então, assim, a escola era para poucos. Então, é uma grande mentira isso e uma grande ilusão. A falar isso não tinha uma escola para todo mundo. Se hoje a gente pega os dados do censo escolar, há muitas escolas no Brasil que não têm infraestrutura básica. Antes era muito pior. Nós tínhamos salas no interior do Nordeste do Brasil, as salas multisseriadas eram a regra, não a exceção. Sim. Parte, inclusive, da imigração do Nordeste ao Sudeste se deveu não só à seca, como se fala, mas à falta de oportunidades. Então, a gente fez grandes mudanças, mas nossas expectativas aumentaram, nós queremos ser cidadãos melhores do que somos hoje, e acho que a coisa mais importante, está havendo uma evolução muito lenta sobre a questão da carreira de professor, sobretudo se nós compararmos a outros países similares ao Brasil. A gente compara o Brasil ao Chile, compara o Brasil a Portugal, países que têm uma renda per capita mais parecida com o Brasil. Esses países estão fazendo
Rafael, uma enorme mudança na carreira de professor. E aí o Brasil está atrasado. Há uma pesquisa da Fundação Vark que compara 35 países e o Brasil é o último lugar, não é que está entre os últimos, é o último lugar no que se refere à valorização docente. Certo. Deixa eu repercutir aqui com a Raquel. Raquel, a gente vê essa questão também em vários fatores relacionados às pesquisas nacionais e internacionais sempre colocam o Brasil nos últimos lugares, tanto em relação ao quanto os alunos estão aprendendo, quanto valorização dos professores, a questão também de violência contra o professor. A gente está muito mal em todos os lugares. Então, você consegue também citar, como o Fernando, avanços recentes na nossa educação relacionada à formação dos professores, Raquel? Sim, Rafael, eu observo hoje que o professor tem uma maior consciência do papel do que ele tem que fazer, né? A gente tem agora, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que já mostra para o professor os objetivos de aprendizagem que os meninos precisam desenvolver, que é um direito constitucional. Não é algo novo, vem desde 1988, mas a gente não tinha ainda essa ligação entre o papel e o chão da escola, como a gente tem agora, e fazendo com que os professores olhem mais para isso. A gente deve, inclusive, ter uma matriz de competências também, Sim, né? E estamos agora com a discussão no CNE, teve audiência pública, das diretrizes curriculares nacionais de formação docente também. Então, esse momento, o Brasil, os professores estão descobrindo que nós não sabíamos o que era currículo. Então, isso é um movimento bom, porque agora a gente consegue, sabendo que não sabemos, buscar isso. Não tínhamos antes. Agora, com relação à formação e carreira, você tinha comentado comigo, Nayara, também, que ia falar do seu caso pessoal, né? Antes da gente voltar ali para o Fernando, eu queria que você contasse o seu caso rapidinho. Sim, na verdade é uma angústia, né? Eu sou professora de língua portuguesa, cursei o mestrado e agora no doutorado decidi afastar do trabalho para fazer o doutorado. E aí, para afastar, é necessário tirar uma licença chamada LIP, que é Licença por Interesses Particulares. Para ter essa licença, como eu estou no estágio probatório, eu tenho que contribuir cerca de 33% do salário que ganho. Então, se eu ganho valor X, tem que pegar esse valor, 33% eu entrego para o Estado todos os meses. Então, eu penso e analiso, e é uma coisa que me angustia, e eu tive que ser firme, estou sendo firme até o último momento de concluir o meu doutorado como bolsista, e mesmo assim, contribuir com 33% para o Estado, por estar no estágio probatório. Então, é uma grande angústia. É muito ruim, né? Porque você está querendo se formar, melhorar e, ao mesmo tempo, está tendo de pagar por isso. Você não está recebendo por isso. Você está pagando por isso, né? Vamos voltar para o Fernando rapidinho. Fernando, se a gente puder te perguntar assim, você amanhã vai poder aconselhar o ministro da Educação e falar assim, ministro, as 3 prioridades para a gente melhorar a carreira e a formação dos professores são essas políticas públicas aqui. Quais seriam essas 3? Primeiro, mudar a formação inicial. A formação inicial é muito ruim no Brasil. Ela não ensina o professor a ensinar, que é a grande... Não é só a grande técnica do professor, eu diria que é até a grande arte. O sentido profissional do professor é saber ensinar algo, não é saber algo, é saber ensinar algo. Não adianta saber matemática e não saber ensinar matemática, né? Essa é uma grande diferença. Na verdade, quando a gente olha pelos países do mundo, acabei de fazer uma pesquisa comparada sobre formação docente em 12 países, o ponto central é como se ensina a ensinar. E, de fato, a formação inicial brasileira não faz isso. E não é só na pedagogia, como se fala muito, é nas licenciaturas. Né? Se critica muito a pedagogia, mas, assim, licenciatura de História, de Matemática, de Física, ninguém ensina a ensinar. Então, esse é o primeiro conselho ao ministro. O segundo conselho é que é preciso, na verdade, criar uma ligação mais clara entre aquele que vai entrar na carreira, no início da carreira, né? Em outros lugares do mundo tem até uns... O Brasil chama de estágio probatório, que é ruim, porque, na verdade, não é um estágio, é um momento de formação, além de ser um momento, digamos, de avaliação, mas tem um momento de entrada da carreira e tem um alto investimento no professor. Por quê, Rafael? Porque professor não aprende a ser professor fazendo 4 ou 5 anos de faculdade. É uma carreira contínua. E o momento mais importante são os primeiros 5 anos. Várias experiências do mundo mostram isso. E neste momento a gente perde, é o momento que a gente mais perde professores. Você foi secretário e sabe disso. Nós temos um turnover de professores gigantesco no Brasil.
E provavelmente a gente está perdendo, inclusive, os melhores professores. Então, nós temos que investir nessa entrada da carreira e aí fazer uma articulação muito forte entre a escola, a rede e os centros formadores, universidades, para que esses 5 primeiros anos sejam um momento formativo fundamental para o professor. E a terceira e última coisa, a questão da carreira em si, o desenvolvimento profissional. É importante dizer que essa pesquisa toda pela educação que você citou recentemente, quando se perguntou ao professor qual é o maior problema da sua carreira, não foi salário a resposta. A resposta foi a sua própria formação. Então, isso é muito importante. O professor sabe das suas falhas, das suas dificuldades. Então, a gente precisa criar uma carreira em que a gente possa formar continuamente. O que se faz, por exemplo, no Canadá ou em Singapura, que é a ideia de você ter comunidades de prática. Os professores aprendem na própria escola, trabalham coletivamente. O fato é que a nossa carreira, na verdade, é uma carreira não só que paga mal, e uma carreira que exige você fazer outras coisas, mas é uma carreira em que o professor é um ser solitário. Nós temos que transformar a carreira do professor numa carreira que ele trabalhe conjuntamente com outros professores para ser avaliado, responsabilizado conjuntamente, mas que ele possa aprender conjuntamente. Que ele troque também entre pares, né? Fernando, eu vou precisar parar, infelizmente, aqui por conta do tempo, mas eu quero agradecer muito pela sua participação. Foi um prazer poder contar com a sua valiosa contribuição. Muito obrigado e até a próxima. A gente vai precisar fazer um abraço. A gente vai precisar fazer agora um rápido intervalo. Vamos parar rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta e continua com esse debate super interessante sobre a carreira, a valorização, a formação dos professores. Até já! Oi para você que acabou de chegar, nós vamos retomar o nosso debate especial sobre carreira, valorização e formação dos professores. Nesse segundo bloco, nós vamos continuar essa conversa, mas vamos aprofundar o olhar para soluções e para a realidade que a gente quer construir para os professores no Brasil. E, obviamente, para todo mundo, os alunos, os outros profissionais da educação, né? Vamos conhecer agora a realidade de um diretor que se tornou referência em uma das regiões mais complicadas do Distrito Federal e como ele tem conseguido fazer com que professores se sintam valorizados e motivados. Professor Gadelha já está com a gente? Já estou. Tudo bem, professor Gadelha? Ô, Rafael, um abração, viu? Vamos direto para o assunto, porque o mais importante agora é a gente saber do senhor como é que foi transformar essa escola, que o senhor já é diretor há algum tempo aí, e fazer com que os professores se sintam valorizados, se sintam motivados, queiram estar na escola, queiram fazer o melhor trabalho possível. Foi uma mágica? Como é que foi? É muito trabalho, né, Rafael? Primeiro, nós procuramos criar na escola um ambiente escolar, um ambiente amigável, um ambiente que a gente possa trabalhar os conflitos da melhor maneira possível, oferecendo todas as condições, desde as condições materiais até as condições profissionais. Chamamos o professor para o debate, chamamos o professor para a coordenação pedagógica, para participar, para ver que ele tem que despertar, que ele tem que estar nesse processo de formação permanente, buscando construir, mostrando que ele é um sujeito que apresenta o mundo para o jovem, que ele é detentor dessa grande narrativa, que ele tem que ser, de certa forma, uma pessoa que planta esperança, mas que planta expectativa a partir do conhecimento, a partir de uma escola crítica, de uma escola participativa, que ele possa, a partir do aluno, transformar essa realidade. É uma tarefa difícil, mas quando se dá um espaço mínimo e condições de trabalho, nós temos resultado. E o resultado é no rendimento, é na perspectiva de crescimento do aluno, porque a gente sabe muito bem, eu sempre gosto muito de citar, que é um ditado que se diz, que o professor Muniz Sodré sempre cita muito, é que para a gente educar uma criança, educar um jovem, a gente precisa de uma aldeia, e essa aldeia estabelecer relações
com o professor, com o aluno, com os pais e com o ambiente escolar. Acredito ser o Centro de Ensino Médio 9 de Ceilândia, Distrito Federal, essa escola que procura trabalhar isso, professor. Tá certo, professor. Daqui a pouquinho eu quero que o senhor explique um pouquinho sobre a questão da humanização também da educação na escola do senhor, né, que faz parte desse processo aí de melhoria, né, e que tanto os professores quanto os alunos, todo mundo gosta de estar na escola. Quero perguntar rapidinho aqui para a Nayara em relação à fala do professor Gadelha. Mesmo sem as políticas públicas, Nayara, ou mesmo às vezes os governos jogando contra, inclusive, a educação e os professores, você acha que é possível numa comunidade escolar criar-se um ambiente onde a formação e a valorização aconteça? Sim, com certeza. Eu até, falando a partir da minha experiência, da minha pesquisa, o trabalho coletivo e colaborativo, ele realmente funciona. Essa perspectiva é colocada por uma autora chamada Ibiapina, e ela fala que a partir do momento que o professor se engaja no seu trabalho ou na pesquisa da própria prática, realmente há uma mudança nas práticas pedagógicas deles. Mas é necessário que ele reconheça essa necessidade. E isso é feito coletivamente. Justamente. Conjunto, né? E assim, gostaria até de voltar e comentar uma questão que ele disse. Muitos professores, eles são licenciados e outros bacharéis. Aí uma grande diferença. Mesmo licenciados, né, que tem aí todo um arcabouço teórico, pode ser que quando o professor vá para a prática pedagógica, ele tenha dificuldades com a questão pedagógica, didática pedagógica, porque para ser professor não basta os conhecimentos específicos da profissão. É necessário saberes curriculares, pedagógicos, os saberes da experiência, né, que é todo o momento ali, que inclusive é uma autora chamada Pimenta, que sempre cita esses saberes. Então, ser professor, voltando na questão de ser professor, é pensar nisso, que eu me formo bacharel ou licenciado e eu preciso buscar aí a formação contínua e o trabalho coletivo e colaborativo para que eu me desenvolva. Até cito a questão de autoformação, que é um autor chamado Marcelo Garcia que diz, você se autoforma, né? Sim. E interformação, que é formar com os seus colegas. Entre pares, né? Perguntar para Raquel. Raquel, isso que o professor Gadelha fez lá na escola, no Centro de Ensino Médio 9 da Ceilândia, isso é fácil da perspectiva do gestor, da gestão de educação? Por que a gente não consegue fazer isso em mais escolas no Brasil? Rafael, uma palavra, quando ele estava falando, que veio na minha cabeça, é coerência. Eu percebi uma fala muito coerente do professor Gadelha. Ele sabe exatamente onde ele quer que os meninos cheguem, ele sabe a infra que ele tem, os limites, ele sabe o ideal, está trabalhando com o possível, ele estimula a equipe dele, ele fornece, falou na ausência de subsídios de infra, outros tipos de subsídio, humanizando, apoiando, mostrando que os professores conseguem chegar lá. É um super diretor. E ele é um gestor. A maioria dos nossos gestores educacionais, nas unidades educacionais no Brasil, eles caem nas escolas de paraquedas. Eles vieram dessa formação que a gente está discutindo aqui de professor e, de repente, olha, você vai ser diretora. Então, a pessoa não sabe como operar aquilo. E não aí, existe nada de E formação. aí, nesse contexto, gostaria até de colocar a minha situação, que eu me formei muito nova. Então, quando eu iniciei a carreira docente, quando entro na questão sala de aula ou no convívio com outros professores e diretores, a gente vê aí que eles têm uma rigidez de práticas. E você tem que ter muita força. E tem sempre colegas que falam, não desista, é assim mesmo, você tem que ser forte, seus pais que sempre estão ali te apoiando, porque de fato a gente enfrenta um teor muito tradicionalista. É um leão por dia. Justamente. Vamos voltar para o professor Gadelha. Professor, e vamos falar um pouquinho sobre essa humanização da educação, a educação humanizada. Como é que a gente consegue isso em todas as escolas do Brasil? Dá a receita de bolo para a gente, professor. Você sabe que na educação, né, Rafael, nós não temos receita porque existe um conjunto de receitas. O que ocorre aqui, Rafael? O seguinte,
eu vejo uma questão inicial aí, nessa receita, na formação do próprio professor. Eu tenho aqui um projeto de monitoria ao sábado e eu já tenho alunos meus que são hoje professores, mas eles começaram como monitor. Aí o que eu defendo? Aí é uma postura minha. O que eu defendo e o que deveria ser feito para a gente melhorar? O aluno nós temos nesse país, vou abrir um parênteses aí, olheiro para tudo. Nós temos olheiro do futebol, nós temos olheiro em todo canto. Nós deveríamos ter olheiro de aluno para a gente ver já a partir do 9º ano, aquele menino que tem vocação, não diria só vocação, mas que tem uma percepção para ensinar o colega, para ajudar. Baseado nisso, eu tenho um projeto de monitoria ao sábado, que os meninos começam já no 1º ano, e eu tenho um aluno já aqui, que é nosso professor, já porque passou por isso. Então, o que eu defendo? Que esse aluno comece como monitor, que vá para a universidade já com uma determinação do conselho escolar da escola, não tenha que fazer vestibular, e uma vez entrando na universidade, esse aluno se dedica um tempo à universidade, outro tempo à escola, para ele já estar ali como monitor, como assistente, para já ir se formando. A própria formação do professor, terminar a graduação, pagar um cursinho para fazer e passar, isso está totalmente errado, sem falar que a universidade pública não está dando uma destinação correta para esse graduando ou graduado que ela está formando. Voltando para o 109 de Ceilândia, o que ocorre? Ao mesmo tempo em que eu agencio esse aluno em torno do professor, como auxiliar, que eu crio um ambiente agradável, de conversa, de participação do professor, dele se sentir bem, que a gente faz um controle também do aluno, porque sem disciplina, todo dia eu mostro para o aluno que sem disciplina ele vai ser um eterno escravo dos seus desejos, das suas paixões. O 109 procura todo dia fazer esse tecido entre o que é público e o que é privado, para que esse aluno comece a ganhar respeito pela escola pública. Uma vez ele ganhando respeito, eu vou ter um aluno mais tranquilo em sala de aula, mais participativo. Nós não temos histórico de violência de aluno no 9 para com o professor, porque a gente precisa todo dia estar burilando isso na educação, que não existe uma receita pronta. Na educação, a gente está sempre, permanentemente ali, trabalhando, dosando, dialeticamente, fazendo com que o aluno, com que o estudante, ele se enxergue, ele se encontre. Primeiro, ele tem que fazer a seguinte pergunta: o que é ser estudante? Quando ele pergunta para o professor, o que é ser professor? Agora, deixa eu voltar aqui, professor. Infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui. Eu quero agradecer muito pela sua participação, pela sua aula. A questão da receita foi só uma provocação mesmo, não fique bravo comigo. E qualquer dia eu vou fazer uma visita aí pessoalmente, novamente, à escola do senhor. Tá? Muito obrigado pela participação. Tudo de bom. Vamos voltar aqui. Queria saber de vocês agora essa questão da humanização, né, que não é tão relacionada às políticas públicas, mas quando a gente chega numa escola e vê que a escola tem um astral bom, tem um clima bom, as pessoas gostam de estar ali, tem uma qualidade nas relações, né? Logo que a gente entra, a gente já percebe se é um lugar onde as pessoas gostam muito de estar naquele lugar ou se é um lugar que as pessoas vão ali porque estão obrigadas, fazem o que tem que fazer e depois tchau, né? Como é que a questão da carreira, a questão da formação, a questão da valorização dos profissionais está relacionada a essa ambiência nas escolas e a forma como as pessoas se enxergam como seres humanos? Raquel. Rafael, quando você se sente bem num lugar, você tem vontade de ficar ali mais tempo. Quando você se sente bem num lugar, você vai para casa pensando naquele lugar. Quando você se sente bem num lugar, você quer que aquele lugar melhore mais.
E há uma questão da empatia, da reciprocidade. Educação é uma reprodução de comportamento, de modelo, né? A gente fala muito que a gente modela na sala de aula para o aluno. Um gestor modela para o corpo dele, de professores, um comportamento, uma atitude, e esse professor vai modelar com o aluno. E esse aluno vai modelar em casa, com a comunidade. Então, é como se fosse uma grande luz que vai se espalhando. Mas eu preciso... está falando mais uma vez, desculpa te interromper, Sim. mas da responsabilidade do gestor, O né? líder, é um líder educacional. Mais uma vez a gente está trazendo para a discussão a responsabilidade do gestor na criação desse ambiente, Sim, na valorização dos que profissionais. é capital, porque o professor, ele tem o tempo dele muito fracionado, de uma escola para outra, correndo. Houve uma época que eu lecionei em 8 escolas, Rafael. Eu virava à noite corrigindo. Se eu disser que eu corrigia todos os trabalhos com a mesma cuidade, eu vou estar mentindo. Porque trabalhar em 8 escolas, morando, para quem é do Rio, em Bangu e trabalhando na Lagoa, era um deslocamento e acordar cedo. Então, por que eu estou trazendo esse viés? Quando você tem um líder educacional que fica às 44 horas da semana naquela escola, os professores não ficam às 44 horas da semana naquela escola. Verdade. Mas ele fica. Tem diretor que chega às Vira, 7 horas da manhã, Exato. sai às 11 da noite, enfim, é uma loucura. Tem um comentário no Facebook da Aldaci Maria falando o seguinte: a formação inicial dos professores precisa melhorar muito. Vejo jovens estudantes de licenciatura com práticas pedagógicas muito tradicionais. E muita gente, inclusive, falando que tem saudade do normal, né? Muita gente falando, olha, o normal formava muito melhor do que os cursos de licenciatura, de pedagogia. E antes da gente continuar essa discussão aqui, eu vou precisar chamar mais um VT, né? A gente sabe que na América Latina a gente tem um caso de que investimentos na carreira e na formação do professor melhoraram os índices educacionais. Isso aconteceu no Chile. Foram 25 anos de discussão para a formulação de políticas que permitissem mudanças significativas nas universidades de pedagogia. E os resultados chegaram. Em 2015, o país estava 18 posições à frente do Brasil no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação. Para entender um pouco do que aconteceu lá e trazer essa discussão aqui para a gente conversou com a Paula Lozano, que é diretora da Faculdade de Educação da Universidade Diego Portales, no Chile. Eu acho que o Chile entendeu que a qualidade do seu sistema educacional é medido pela qualidade dos seus professores e tomou uma decisão de fazer uma mudança radical com respeito a essa profissão. E essa mudança radical inclui desde a formação inicial, desde a seleção de quem pode ou não pode ser professor, a forma como ele tem que ser formado, até a forma como ele entra na carreira docente, o salário que ele recebe para ser professor, que sofreu um aumento substancial, e a maneira como ele tem que ser, ir aperfeiçoando o seu conhecimento a partir do momento que ele está numa rede de ensino. Eu acho que uma decisão de criar uma política sistêmica para a carreira docente foi uma decisão acertada, não é uma decisão fácil, mexe com muitos interesses, e também é cara. Existe um custo associado e o país tem que tomar a decisão de que quer financiar. Acho que o primeiro passo que o Chile tomou foi a decisão de definir a docência como uma profissão. E para eu definir uma docência como profissão, eu tenho que estabelecer o que é um bom professor. Eu tenho que definir isso e eu faço essa definição por meio de referenciais, de parâmetros. E eu tenho que fazer a formação desse profissional a partir desses parâmetros. Se eu acredito que ser professor é uma vocação ou que basta uma motivação ou que gostar de criança serve, eu estou desprofissionalizando. Portanto, a elaboração desses padrões e o cumprimento desses padrões por parte das instituições formadoras é super importante. No segundo ponto, é você, de fato, exigir, como a gente exige, por exemplo, no caso da formação médica, que as instituições formadoras entreguem um padrão de qualidade. Portanto, você vai ter aí problema com instituições de formadoras de baixa qualidade que estão acostumadas com um mercado pouco regulado, que é o caso do mercado da formação inicial de professores, que também era pouco regulado no Chile. Então, o que o Chile fez foi criar uma regulação pesada sobre o setor formador e fechou um monte de faculdades de educação que não eram capazes de entregar aquilo que estava estabelecido no padrão profissional da docência.
A experiência prática, ela é fundamental. Então, eu exijo, portanto, das faculdades de educação que essa experiência prática tenha que ser incorporada no seu currículo, que é o que faz, por exemplo, a formação médica. Você não pode ter uma faculdade de medicina que não tenha um hospital. Se ele não tem um hospital, ele tem que estar associado a um hospital, porque parte importante da formação vai acontecer nesse espaço. Então, é o mesmo, se a gente olhar as formações de excelência no mundo de professores, elas acontecem nas escolas de educação básica. Parte importante acontece ali, porque é ali onde ele vai, a partir das teorias que ele está vendo na universidade, colocar em prática esse conhecimento e transformar isso numa habilidade. Não há dúvida de que a decisão sobre a docência está no centro da reforma educacional chilena. Foi uma decisão que foi tomada pelos partidos políticos, pelos candidatos a presidente da República. Não pode ser uma discussão que fica restrita ao âmbito dos profissionais da educação. Quer dizer, ela não tem a força necessária para fazer essa mudança. Por quê? Porque ela acaba esbarrando em interesses corporativos, em interesses financeiros, né, de mercado, que é isso que eu estou explicando para vocês. Então, a gente tem um embate aí onde muitos interesses estão em jogo. Então, tem que ser o âmbito político daqueles que elaboram a política pública, daqueles que votam, por exemplo, o Congresso, que tem que pensar no que é melhor para o país. A vontade política é fundamental e a compreensão, né, de quem está fora do mundo da educação, de que sem essa transformação a gente não vai de jeito nenhum melhorar a qualidade da educação do Brasil. Quer dizer, o professor tem que estar no centro da reforma, né, e ele não está. Vou voltar aqui com a Raquel. Raquel, pois é, a professora Paula Lozano falou sobre a importância de decisões políticas, falou sobre o custo, que não é barato, é caro se formar bem os professores, sobre a questão da regulamentação, né? A questão da prática, da necessidade da prática. E você é aqui professora num centro, né, no Instituto Singularidades, que faz um trabalho sensacional na formação dos professores. Queria ver com vocês, na questão da política pública, como é que a gente poderia continuar avançando e levar, por exemplo, o que é feito no Instituto Singularidades para todos os estados, todos os municípios, para a formação de todos os professores, para a valorização das carreiras. Como é que a gente precisa fazer nessa política pública aí para ter essa qualidade do que a Paula falou, que já acontece lá no Chile, aqui no Brasil? Rafa, eu estive no Chile em junho, com a equipe do Singularidades, tinham também pesquisadores da Carlos Chagas e outros colegas, parceiros de profissão aqui no Brasil, justo para a gente entender, né, o que o Chile fez. Nós passamos uns dias no Chile, visitamos as escolas, conversamos com os professores, conversamos com as crianças, fomos na universidade, conversamos com os futuros professores que estavam lá estudando. E o que a gente precisa fazer aqui no Brasil, que o Singularidade já tenta fazer isso lá, é tirar esse hiato que tem entre a academia e o chão da escola. Tá? Uhum. Parece que nós preparamos, e sinta-se à vontade para me criticar, Nayara, que você está lá da academia também, parece que nós preparamos pensadores sobre educação e não preparamos profissionais que vão ensinar as crianças a desenvolverem suas competências que elas já trazem. Te dar uma metáfora. Um jardineiro, ele não pode olhar para uma flor e dizer para a flor, floresça. Ele não tem esse poder. Uhum. Mas ele pode cuidar do ambiente do jardim e das condições necessárias para que aquela flor floresça. Mas para fazer isso, ele tem que saber como fazer. O professor é esse jardineiro e o aluno é aquela flor. Verdade. O professor precisa ter esse leque de conhecimento, esse repertório, essa bagagem, essa humanização, essa sensibilidade para saber que metodologia ativa que ele vai usar, em que momento, por quê, o que é necessário de aprendizagem para ser desenvolvida. Como é que planeja, exato, como é que faz a gestão. Currículo, né? Formação, avaliação. Deixa eu ir para Nayara agora, que nosso tempo está quase acabando, mas Nayara, a gente sabe que educação de qualidade é um direito de todos, de acordo com a nossa Constituição, de acordo com as nossas leis, que é uma obrigação do governo, das famílias, das comunidades, enfim. Eu queria que você falasse para a gente, para quase que encerrar o nosso papo aqui,
O que você espera? Você é super jovem, está fazendo um doutorado já, uma pesquisadora no nosso país, uma jovem educadora que vem aí com muita garra para transformar a educação aqui no Brasil. O que você espera ver nos próximos 5, 10 anos na educação no país para que o professor seja mais valorizado, se sinta melhor preparado, se sinta mais motivado para exercer a sua prática? Eu espero não somente de políticas públicas não gestacionais, sabe? Porque eu acho que uma política de gestão não vai resolver. Tem que ser uma política pública institucionalizada, de forma que todos andem a partir desse contexto, né? E eu acho que todo mundo aqui falou absolutamente tudo que nós precisamos. De uma forma bem sintetizada, é que ser um bom professor é refletir, pesquisar sobre a sua própria prática cotidianamente. Isso daí é essencial. Quando se vai formar o professor, pensar na questão relação teoria e prática. E vamos trabalhar de forma colaborativa. É essencial um trabalho colaborativo para a gente ver florescer essa questão da educação. Ninguém se educa de forma individualizada. Sim. Vamos trabalhar de forma colaborativa. Coletivo e colaborativo faz a força, a união faz a força, né? Essa frase diz tudo. Somos educadores, olha a força dessa palavra. E a gente precisa continuar se educando para sempre, né? Sim, com Não certeza. dá para parar de aprender. Não. E com certeza trabalhando junto a gente vai estar mais feliz também, mais motivado, Sim. né? Raquel, algumas palavras finais para a gente encerrar o programa? Olha, Rafael, eu tenho um orgulho muito grande de ser professora. E eu quero, nos próximos anos, continuar com esse orgulho. E eu estava contando, tem um neto que eu coloquei na escola pública, na rede pública aqui do Rio. Então, eu acredito também na educação pública. Eu acredito num mundo que vai coexistir a escola pública e a escola privada, mas a pessoa vai poder escolher em qual escola quer estudar e as duas vão ter a mesma qualidade. E vai ter uma equidade com qualidade. E, para isso, a gente precisa, sim, pensar na nossa formação como professor, cortar um pouco na própria carne, porque senão a gente vai continuar enxugando o gelo e o tempo é hoje. Mas o que você quer dizer com cortar na própria carne? Refletir sobre as nossas práticas, Rafael, porque às vezes eu tenho a sensação que o fardo é tão pesado que a gente se vê imerso em tanta reclamação que para agir parece que fica anestesiado na reclamação. Vamos tentar ter um pensamento positivo, sem ser poliana. O problema existe, mas tentar achar como a inovação é um outro modo de olhar para aquele problema. Vocês duas colocaram muito a questão da responsabilidade do professor, né? Mas tem a responsabilidade também dos governantes, dos políticos, da sociedade em geral. A gente precisa ter essa mudança cultural no Brasil em relação ao professor, né? A gente sabe, por exemplo, que lá no Japão todo mundo, né, reverencia os professores. Vocês esperam também que essa mudança ocorra, essa mudança cultural? Com certeza, assim, pensando pelo meu projeto do doutorado, eu fiz a minha parte, que é ir lá, organizar junto com a orientadora o projeto, mas a gente precisava de verba para que aquilo acontecesse e nem tudo a gente conseguiu porque, na verdade, é o que eu disse, é uma política de gestão. E aí a gente sofre com isso. Eu faço a minha parte, mas e a parte governamental? O que está sendo feito? Né? A gente precisa dessa colaboração. Então é uma questão, né, que os professores têm de assumir as suas responsabilidades, têm de ter uma postura, mas têm de se mobilizar e também a gente precisa que os governos, a sociedade em geral também reflita e mude a forma como todos olham para os nossos professores, como eles valorizam os nossos professores, né? Queria agradecer a participação da Raquel, da Nayara, mas a gente precisa ficar por aqui com o último debate especial do mês de mobilização pelo Dia do Professor. Foi um prazer gigante estar aqui com vocês no canal Futura, discutindo aspectos tão importantes para a realidade dos professores, das nossas escolas e, claro, do nosso país. Se você quiser rever essa e outras edições do debate, é só acessar o futuraplay.org. E não se esqueça das nossas hashtags do mês de outubro. Hashtag Dia do Professor e hashtag Nenhum Sem Professor. Um super abraço e muito obrigado.